Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras, às 19 horas aqui na Universidade FM, programa que será posteriormente transmitido pela UTAC TV. Hoje temos duas convidadas, a professora Mila Simões da Abreu, do grupo Missão Cultura, e a aluna Tamires da Rocha Santana, que está a tirar um mestrado em Educação Especial. Ora, nós estamos aqui para falar do projeto da iniciativa Pride, que a UTAD está a realizar e que se chama precisamente Pride, Resistir, Existir ou algo do género, e que pretende precisamente sensibilizar para as questões sobre a problemática do género. E eu começo por perguntar aqui à professora Mila Simões da Abreu, como é que surgiu esta iniciativa? Bem, esta iniciativa foi uma iniciativa um pouco diferente daquilo que é habitual no nosso, nas iniciativas promovidas pelo grupo da Missão Cultura, porque felizmente desta vez foi um pouco ao contrário, foi uma iniciativa que veio de baixo para cima, porque foram os próprios alunos que nos propuseram, dizendo que gostavam muito que neste ano fosse o tema, o género, e que, portanto, dentro desse âmbito, dessa discussão, gostavam de organizar uma série de projeções de filmes, acompanhados sempre com pessoas que venham comentar o filme ou que têm uma experiência de vida que está relacionada com o que é tratado no filme. E a organização, portanto, desta vez nós não fizemos nada, fizemos praticamente pouquíssimo, digamos, porque eles arranjaram as salas, eles fizeram os cartazes, eles criaram o slogan, prepararam todo o material, alguns deles são de comunicação, portanto isso é um bom treino para eles também, e eles próprios escolheram os filmes, e a intervenção da parte do Grupo Cultura, digamos, da Missão Cultura, foi só o apoio e ajudá-los naquilo que é possível. Alguns de nós participamos nas próprias iniciativas e pronto, e portanto é estimulante, é muito interessante, porque pela primeira vez, digamos, um pouco daquilo que nós queremos, que é semear, as plantinhas estão a crescer, não é? Muito bem, mas e a escolha deste tema, o Pride? Nós este ano, o tema que é, nós todos os anos como Missão Cultura escolhemos um tema que pensamos que seja transversal, que possa ser discutido de muitas formas. Na verdade, o tema deste ano são as margens, e dentro da ótica das margens, as margens aproximam, mas também dividem, não é? A temática do género é realmente uma das mais importantes, porque pode ser abordada de muitos pontos de vista, exatamente como a exclusão, como a inclusão, e daí veio realmente um tema que é poucas vezes discutido e que merece ser discutido, que é a exclusão daqueles que têm orientações sexuais diferentes do que é a norma, e que exatamente por isso muitas vezes são excluídos, são colocados de lado, e que podem ser tanto homossexuais como gays, mas nós queremos também que a ótica seja mais aquela de uma visão dos direitos do homem. Eu digo, muitas vezes eles até aproveitaram um pouco esta minha frase, que para ser favorável aos direitos dos animais não é preciso ser-se cão, ser-se favorável aos direitos dos homossexuais, dos gays, não é necessário ser-se gay e ser-se homossexual. E a mesma coisa com tantos os outros, contra o racismo. A tónica é mais os direitos, não é? Os direitos humanos, e realmente que, nesse sentido, que as margens podem aproximar e não sejam um motivo de exclusão, não é? Muito bem. Tamires da Rocha Santana, como é que está a fazer parte desta organização? Sim, uma experiência enriquecedora, assim, pelo fato de estar tendo contato com alunos de outros cursos e poder estar transmitindo esse tipo de informação dentro da universidade, que muitas vezes é muito polêmico tratar desse tipo de temas dentro da universidade. Então, acho que está sendo muito enriquecedor. Que tipo de trabalho é que têm feito para a organização deste certame? Temos debatido os temas relacionados à desigualdade de gênero, e fazemos publicidade, escolhemos os filmes para posteriormente fazermos a exibição dentro desta programação.
Eu tenho aqui que referir, antes de mais, que este foi um projeto, uma iniciativa que surgiu numa aula da professora Ângela Cardoso. Sim. Portanto, que estava a falar sobre esta temática e surgiu esta iniciativa. Portanto, a professora Ângela não está cá por uma questão de agenda, não foi possível estar cá. Mas e ela é grande impulsionadora, sem dúvida. Exatamente. Sim. E, portanto, eu perguntava aqui também à Tamires, portanto, vindo do Brasil, portanto, estando aqui agora, que eu estava à espera de realizar uma iniciativa deste género que surgisse assim, não é muito de uma disciplina? Não. Sinceramente não esperava, mas assim me sinto honrada em poder conhecer essas novas pessoas que eu pude conhecer durante esses dias e poder também estar contribuindo um pouco com a experiência e distribuindo saberes também. Eu acho que é muito importante, eu estou gostando bastante dessa experiência. Muito bem, esta iniciativa teve já portanto, um filme que foi visto, o filme Milk, do realizador Gus Van Sant, e que teve como convidado António Cerzedelo, presidente da Opus Gay. Como é que correu? Correu muito melhor do que nós esperávamos, para dizer a verdade. Não se deve dizer isto, mas realmente a sala estava cheia e principalmente acho que não é os números que contam, é o entusiasmo e o facto de nós vermos que tanto alunos de diversos cursos como os nossos colegas e até funcionários nos congratularam, disseram-nos parabéns por essa iniciativa, por vocês. Eu não posso ir, mas acho que devem ir para a frente, e isso foi, até para mim, foi um pouco uma surpresa. Muitas vezes é difícil falar destes temas, exatamente porque eles são marginais, não é? Mas realmente foi o contrário, e eu a certa altura olhei para a plateia e devo dizer que vi as pessoas não só muito interessadas, mas com ar tranquilo, a sorrir, muito diferente às vezes dos aspectos mais negativos que são associados a isto, porque não tudo aquilo que tem a ver com a homossexualidade tem de ser depressão e doenças e sida, mas muitas vezes não, são pessoas como qualquer outra pessoa que tem uma vida... O António Cerzedelo é um líder carismático do movimento gay em Portugal. Foi uma pessoa que escreveu o primeiro artigo sobre essa polémica, sobre isto, no dia 13 de maio de 1974, portanto, poucos dias depois do 25 de Abril, e tem dedicado a sua vida. Ele hoje é vereador na Câmara de Lisboa, mas é um homem que tem participado em todas as grandes lutas pelos direitos, e ele insiste que se diga isto, e eu sei que ele gostava que eu dissesse isso, que pelos direitos dos direitos humanos, não necessariamente só dos gays, os gays não havendo direitos humanos para toda a gente, obviamente também os gays são postos de parte. E depois porque ele é o fundador realmente dessa associação, que é uma associação meritória, porque apoia, digamos, muitas vezes as pessoas que de outra forma talvez tivessem problemas e que sentem com eles, não é? Com a Opus Dei, uma ajuda muitas vezes para superar coisas da vida cotidiana, tão simples. Por exemplo, ele ontem deu um exemplo de uma pessoa que infelizmente, ou felizmente, não sei, mas envolveu-se com o patrão e a partir daí o patrão não lhe pagou mais o ordenado. E então, por exemplo, a intervenção deles é até desse ponto de vista social, não tem só a ver com a sexualidade, que muitas vezes é um dos aspectos que é referido quando se fala dos homossexuais. Tem a ver, por exemplo, é claro, com o aspecto da saúde, não é? Mas tem muitas vezes a ver com coisas absolutamente muito mais banais, não é? Ontem os alunos, eu acho que foi interessante isso, porque eles insistiram muito também, uma das palavras escolhidas foi o amor e foi o orgulho, e isso dá uma dimensão também diferente. Aliás, o Milk, que é o filme que foi passado ontem, é sobre um dos primeiros líderes, digamos, do movimento na Califórnia, e que acaba por ser morto, ele e o presidente da Câmara, não necessariamente porque era gay, mas porque era um líder e queria mudar as coisas. Então esse acho que foi um bom filme. Os outros filmes vão ser, embora alguns tenham temática homossexual, outros estão de outros géneros, têm um pouco essa, eles escolheram, eu achei interessante, escolheram muito filmes que têm a ver com isso, não só o aspecto, digamos, sexual, mas o aspecto humano e principalmente o aspecto social que está por detrás disto, não é? Tamires, como é que foi ver a reação do público ao trabalho que ajudou a criar?
assim, fiquei surpreendida pela quantidade inicialmente de pessoas que nós não esperávamos que o auditório ficasse lotado, e a reação deles, eles tiveram uma postura assim de interesse, de respeito, e eu acho que foi assim uma primeira semente lançada, que foi muito interessante. E mais iniciativas como essas podem ser feitas no âmbito da universidade. Eu acho que é importante acontecerem para que a mentalidade dos alunos possa ir se abrindo não só para as questões de identidade de gênero, essas desigualdades, não só para o público homossexual, mas também para outro público, como os deficientes, os negros, enfim. Esta, uma diversidade de pessoas que ficam à margem. À margem. A Tamires estava sensibilizada para este assunto antes de ter começado a tratar desta iniciativa? Sim. Eu já tenho assim, contato com muitos amigos que são homossexuais e que me contam as histórias que passam de preconceito. E, assim, não é necessário você ser homossexual para poder respeitar e poder ver a necessidade que as pessoas tenham seus direitos sendo validados na sociedade. Porque atualmente no Brasil mesmo, vi uma reportagem dizendo que os transexuais agora podem ser respeitados com a lei Maria da Penha, que é a lei que protege as mulheres contra a violência, também da mesma maneira. Também já é um avanço. Em relação aos direitos humanos. E aqui na UTAD, como é que... Aqui estamos num meio pequeno, numa zona do interior do país. Como é que vê esta questão das igualdades ou desigualdades? Cheguei há pouco tempo do Brasil, ainda estou observando como as coisas funcionam, mas parece que as pessoas assim ficam um pouco envergonhadas de tratar desses temas. Parece que ainda tem receio de falar um pouco. Ainda não é um tema aberto. Mas ontem eu acho que foi dado um passo muito grande nesse sentido, foi muito positivo, porque nós vimos realmente que pessoas abertamente disseram que eram homossexuais e que eram gays, coisa que é difícil dizer, não é? O chamado de sair do armário não é uma coisa simples, não é? Para nós que somos heterossexuais, a coisa talvez não conseguimos medir a dimensão do que é que isso quer dizer e ser um passo e fazer esse passo. Não é? Emila, e uma frase interessante que o Antônio Cerzedelo nos disse ontem é que é importante isso, os gays saírem do armário, mas também que os homofóbicos entrem para o armário. Se mantenham por lá, que tenham vergonha eles tenham vergonha do que eles fazem também. Como é que é esta comunidade académica da UTAD em relação a estes temas e a estas igualdades? Quer dizer, obviamente, como acontece, isso não é uma característica da UTAD, não é uma característica nem de Vila Real, nem de Portugal. Isso são ainda temas que são muito polémicos. Aliás, o António Cerzedelo ontem começou, sendo professor de História, começou-nos exatamente dizendo que há 200 anos esse problema eram os escravos, por exemplo. Há 100 anos eram os direitos das mulheres. Portanto, periodicamente, digamos, infelizmente na história humana, nós temos muitas vezes grupos que são opressos e que depois iniciam o seu percurso de libertação e nesse percurso ele é sempre problemático e tem choques e muitas vezes é claro que há retrocessos, vai-se para a frente, vai-se para trás. Mas eu direi que já o facto, por exemplo, de ouvi uma coisa que me deixou um pouco surpreendida, porque um dos meus colegas disse, mas na Universidade de Minho nós não poderíamos ter feito isto, se calhar. E eu achei isso muito interessante. Acho que, pelo contrário, acho que a UTAD até tem, talvez porque seja também, se considera marginal às vezes, não é? Que compreende bem o que é estar nessas margens, não é? E agora, não, é claro, não seria da minha parte, eu não posso não dizer que é uma coisa muito difícil e que abertamente não é uma coisa que é dita. Eu posso dizer que eu acho isso bem, num certo sentido. Eu acho que essa coisa não devia ser, como se diz em inglês, um issue, não devia ser um argumento. Quer dizer, a sexualidade das pessoas
devia ser... Cabe a cada um. Não deveria ser nem apontada, nem escondida. Não, devia ser uma coisa absolutamente normal, pronto. É como dizer, olha, aquele tem os cabelos pretos. Não, tem os cabelos vermelhos, não é? Pronto, devia ser a esse nível. Ainda temos um grande caminho a percorrer, não é? Isso, sem dúvida. Não é? E a comunidade académica, estudantil, é aberta ou, pelo contrário, é fechada? É um movimento ou um ambiente que... Bem, é assim, ontem naquela sala estariam 150 alunos, não é? A sala estava cheia, estava repleta, e isso foi muito bom ver, mas não vamos esquecer que nós temos milhares de alunos. Portanto, eles são realmente ainda aqueles... Podemos dizer que não todos podiam vir, mas ontem era quarta-feira, a maior parte dos cursos não estavam... Quer dizer, se calhar devíamos pensar numa aula magna, ou até a aula magna ainda continuava a ser redutivo, não é? Em termos de números. Mas olhem, por exemplo, este programa, tenho a impressão que pode ser muito importante, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de estar, não tiveram a oportunidade de ver o filme, mas podem ouvir, podem ler. Os alunos de multimédia, aliás, fizeram um trabalho muito bom de divulgação, criaram panfletos e isso tudo, e só isso eu acho que é contribuir para que a coisa se torne. Não se deve esconder, deve-se discutir, porque só compreendendo, só a gente conhecendo, por exemplo, para mim, muitos dos problemas que foram abordados ontem pelo António Cerezedelos são coisas que eu não posso nem sequer imaginar. Eu não posso imaginar o que é a pessoa sentir prisioneira num corpo que diz que não é o dele, não é? Portanto, para nós vai ser sempre difícil, para nós heterossexuais. Aliás, ele disse uma coisa muito interessante, disse que os próprios gays, por exemplo, sentem uma discriminação em relação aos transexuais. Até eles, portanto, não é? E isso são coisas que... Mas a mesma coisa acontece... Conseguimos nós compreender quais são as dificuldades, por exemplo, de um deficiente? Não. Só no dia em que nós vermos que partimos a perna e que não conseguimos subir as escadas, aí é que nós conseguimos compreender o que é isso. Que é a pessoa não poder entrar com uma cadeira de rodas. Por exemplo, quando começámos a debater isto, tivemos um apontamento sobre uma coisa que parece até ridícula, que é a questão das casas de banho. As casas de banho de homens e de mulheres, não é? Então, como é que seria, por exemplo, aqueles que são... e esta foi uma polémica que veio do Brasil, não é? Que os transexuais se entravam nas casas de banho dos homens e das mulheres. A mim, francamente, isso nunca me passou pela cabeça qual seria a coisa, não é? Mas posso compreender que isso seja um problema. Mas, por exemplo, disse, olha, e os deficientes que não podem entrar com as cadeiras de rodas? Portanto, eu acho que isto ajuda, e essa tónica foi dada pelo António Cerezedelos, e embora ele seja, obviamente, do movimento gay, de que nós todos temos de pensar naqueles que são diferentes de nós, mas que são iguais a nós. E essa é que é difícil pôr-se na pele de outra pessoa que tem estas características, não é? Exatamente. Pronto. Não é? Mas portanto, ontem foi visto um filme, mas esta é uma iniciativa que se vai alargando ao longo deste semestre. Meses, ao longo dos semestres vão acontecer exibições de outros filmes e com convidados para comentar cada um deles. E, por exemplo, os outros convidados, muitos dos outros filmes vão ser de outros temas, por exemplo, vai-se falar do trabalho, de outros aspectos, do amor, etc. E para esses filmes vão ser convidadas pessoas que não são gays. Portanto, não queremos também associar isto só... Apenas ao movimento gay. Não, pelo contrário. Isso é exatamente o que penso que é importante é que as outras pessoas, até que tenham curiosidades, todos nós, tenho a impressão que os ouvintes também têm, todos nós, no fim de contas, pensamos, mas como é que é, por exemplo, ter dois pais ou ter duas mães? As crianças, nestes dias tem-se debatido muito este problema. Isso tem um efeito negativo ou não? E no filme, por exemplo, há exatamente debate-se esse problema, por exemplo, dos professores homossexuais em relação às crianças. E há uma frase que eu achei muito bonita, porque há um deles que diz assim, eu ensino espanhol, eu não ensino sexo. Portanto, o que é que importa a minha sexualidade? Não importa. Importa que eu seja um bom professor de espanhol, não é? E acho que isso por exemplo, é uma coisa que nós temos muitos cursos de ensino na universidade. Temos cursos, por exemplo, da área da educação. A Tamires é da área da educação especial, ainda para mais. E que, portanto,
faz parte, digamos, do nosso, como universidade, também debater isto, não ser só para o currículo, para aquilo dos livros, mas estas coisas que às vezes não fazem parte do que nós na academia discutimos, mas que isto sim, são problemas reais. Isto sim, não é? Exatamente. Portanto, vamos ter então a exibição de mais filmes. Como é que as pessoas terão de se inscrever? Como é que funciona? Como é que poderão assistir? É só apenas irem na data. A data é, vão à página, podem seguir aqui a rádio, porque vocês anunciam, não é? Pronto, mas temos uma página no Facebook. E tem a agenda, a própria agenda da UTAD, que é na primeira página, na página web, não é page inicial da UTAD, tem na agenda sempre os filmes e já há uma programação que vai até setembro. Devo confessar que eu não sei os filmes todos de cor, mas ela está lá, elas que bastam aí consultar para ver. E depois é gratuito, as pessoas vêm, aparecem, os filmes são à tarde, pronto, porque para os alunos, ontem começou às 3 horas, mas eram cerca de 7 horas da noite, nós ainda estávamos lá, porque para além do filme, há, digamos, esse aspecto que pensamos que é muito importante, que é não só ver. Porquê mostrar um filme? Porque, de novo, é difícil a abstração. Então, pegando num filme, é muitas vezes uma boa introdução ao tema, e depois ter convidados que possam, digamos, ajudar a compreender e a debater isto, o que é o objetivo, afinal é esse, não é? Muito bem. Está a terminar então o programa de Cidade Universitária desta semana. Pride, resistir, existir ou algo do género. É uma iniciativa então que está a decorrer na UTAD, vai continuar a decorrer então ao longo deste ano. Tudo para também uma iniciativa que se insere no Plano para a Igualdade da UTAD. Nós terminamos aqui. Agradeço à professora Mila Simões de Abreu e à aluna Tamiras da Rocha Santana por estarem aqui presentes no programa. A Cidade Universitária despede-se e regressa para a próxima semana. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.